bom não é explicá-lo, é lê-lo, e poder descodificar tudo aquilo que ele encerra. A minha apresentação da Solidologia terá mais a ver no sentido holístico do que ele significa e em termos muito mais alargados e genéricos. E tem a ver com o quê? Tem a ver com esta questão de que a liberdade é uma natureza intrínseca, não é? Uma intrínseca à humanidade. Todos nós, qualquer que seja a sua geografia, qualquer que seja a sua raça, ou qualquer que seja a sua crença. Não é? Ter a ilusão de coartar a liberdade é ter a falsa ilusão de tapar o sol com a peneira. E quem é que tem medo da liberdade? Quem é que tem medo da essência do ser? Os tempos atuais, com este ressurgimento da extrema-direita pelo mundo, os sistemas políticos autocratas que proliferam, estão manchados das ameaças aos princípios fundamentais proclamados em 48 e constituem a Carta dos Direitos Humanos. A história é cíclica, o que quer dizer que nós, seres humanos, aprendemos pouco. O reflexo disso é uma reflexão que, curiosamente e quase que ironicamente, foi feita em 1956 pelo filósofo judeu-alemão Günther Anders, que foi um dos maridos da Hannah Arendt, e cuja definição do tempo e do que se passa no tempo, embora isto seja um documento de 1956, é de uma imensa pertinência para caracterizar os tempos que estão a correr e todas as ameaças às questões da liberdade e da dignidade. E diz ele assim: para sufocar antecipadamente qualquer revolta, não se deve ser feito. Para se sufocar antecipadamente qualquer revolta, não deve ser feito qualquer violência. Métodos arcaicos, como os de Hitler, estão claramente ultrapassados. Basta criar um condicionamento coletivo tão poderoso que a própria ideia de revolta já nem virá à mente dos homens. O ideal seria formatar os indivíduos, desde o nascimento, limitando as suas habilidades biológicas inatas. Em seguida, o acondicionamento continuará reduzindo drasticamente o nível e a qualidade da educação, reduzindo-a para uma forma de inserção profissional. O indivíduo inculto tem apenas um horizonte de pensamento limitado. E quanto mais o seu pensamento está limitado, as preocupações às questões materiais e medíocres, menos ele pode revoltar-se. É necessário que o acesso ao conhecimento se torne cada vez mais difícil e elitista, que o fosso se cave entre o povo e a ciência, que a informação dirigida ao público em geral seja anestesiada de conteúdo subversivo, especialmente sem filosofia. Mais uma vez, há que usar a persuasão e não a violência direta. Transmitir-se-á na cidadania, através da televisão, que é um entretenimento imbecil, bajulando sempre o emocional e o instintivo. Vamos ocupar as mentes com o que é fútil e lúdico. É bom, com conversa fiada, com música incessante, evitando assim que a mente se interrogue, pense ou reflita. Vamos colocar a sexualidade da primeira fila dos interesses humanos. Como anestesia social, não há nada melhor. Geralmente vamos banir a seriedade da existência, virar escárnio tudo o que tem um valor elevado. Manter uma constante apologia à leveza. De modo que a euforia da publicidade, do consumo, se torne o padrão da felicidade humana e o modelo da liberdade. Assim, o condicionamento produzirá tal integração que o único medo que será necessário manter será o de ser excluído do sistema
e, portanto, de não poder mais acessar as condições materiais necessárias à felicidade. O homem em massa, assim produzido, deve ser tratado como é, um produto, um bezerro, e deve ser vigiado como deve ser um rebanho. Tudo o que permite adormecer a sua lucidez, a sua mente crítica, isso é socialmente bom. O que arriscaria despertá-la deve ser combatido, ridicularizado e sufocado. Qualquer doutrina que ponha em causa o sistema deve ser designada como subversiva e terrorista. E, em seguida, aqueles que a apoiam devem ser tratados como tal. Bem, isto é um texto de 56, não é? A pertinência e a atualidade disto não podia ser maior nem melhor, não é? E é isto, portanto, é isto que vivemos mundialmente, com mais ou menos questões, não é? Mas a luta pela liberdade e pela dignidade humana, eu acho que essa sempre foi, é e sempre será uma missão humana. Das vozes que desde há séculos atrás a que proclamaram como essencial, continuam a ser a referência. Mesmo nestes tempos, mesmo com esta descrição do que vivemos. Foram eles que fizeram história em várias geografias e os que as atacaram continuam como os carrascos da história. Aos nossos filhos e aos nossos netos, nós ensinaremos que os carrascos são naturezas patológicas a evitar e que a vida e o próprio vento os vão levar, vão perder-se-á o seu rastro, não é para sempre. Bem, mas realmente não nos dispersemos e a minha intenção é que nos concentremos a defender os valores eternos que engrandecem a vida. Orgulhemos de ser livres e de não sermos castrados e amordaçados. E porque de cobardes não reza a história, montei a minha apresentação a este livro de uma coisa que eu gosto, e para quem me conhece, me sabe aditiva da poesia, da literatura, destas coisas. Frases minhas misturadas com frases de pensadores e frases de poetas. E pronto, a primeira coisa que me interessa é basear a apresentação nisso e em frases que eu acho que são de pessoas que são de todos nós, de toda a humanidade, não é? Como dizia o Galeano, o que é que vocês acham de nos fixarmos e de fixarmos os nossos olhos mais além da infâmia, para imaginar outro mundo possível? O ar está limpo de todo o veneno que não provenha dos medos humanos e das humanas paixões ao fazê-lo. E claro, como dizia também o grande Mandela, falando de figuras fundamentais, ele dizia: a minha inspiração são os homens e as mulheres que surgiram em todo o globo e escolheram o mundo como um teatro das suas operações e que lutam contra as condições socioeconómicas que não promovem o avanço da humanidade, onde quer que este ocorra. Homens e mulheres que lutam contra a supressão da voz humana, que combatem a doença, a iliteracia, desculpem se eu me engano nesta palavra, a ignorância, a pobreza e a fome. Alguns são conhecidos e outros não, mas são essas as pessoas que me inspiram. E, a propósito do centenário do Amílcar Cabral, e esta referência do livro muito especial e muito ligado a um homem fundamental em relação àquilo que é o pensamento das nossas independências. Eu vou ler 2 poemas dele para começar. No fundo de mim mesmo, eu sinto qualquer coisa que fere a minha carne e que me dilacera e me tortura. Qualquer coisa estranha. Talvez seja ilusão. Qualquer coisa estranha que eu tenho, não sei onde, que faz sangrar o meu corpo, que faz sangrar também a humanidade inteira.
sangue. Sangue escaldante pingando gota a gota no íntimo de mim mesmo. Na taça inesgotável das minhas esperanças. Luta tremenda, esta luta do homem. E beberei de novo, sempre, sempre e sempre. Este sangue não sei, escorre do meu corpo. E este sangue invisível é talvez a vida. E... É claro que não é fácil, é claro que lutar sempre é duro, é claro que lutar sempre cansa, é claro que lutar sempre nos faz abandonar muitos lugares de conforto. Mas voltando e continuando com a poesia, que tanto estimo, há uma coisa que é normalmente atribuída ao Beckett, mas não é do Beckett, que é do pastor luterano, que é o Martin Niemöller, que diz o seguinte, isto é para todos nós. Quando os nazis prenderam os comunistas, calei-me porque não era comunista. Quando encarceraram os sociais-democratas, calei-me porque não era social-democrata. Quando prenderam os sindicalistas, não protestei, porque eu não era sindicalista. Quando prenderam os judeus, calei-me, porque eu não era judeu. Quando me prenderam a mim, já não havia ninguém para protestar. O link de quê? O link é tão a falar fora. Bem, é evidente que a propósito, quando eu citei o Gunther, o grande filósofo alemão, ele foi o marido da grande Hannah Arendt. E dela, a propósito desta sequência de poemas, há uma coisa que, entre as extraordinárias coisas que Hannah Arendt disse, é uma coisa que de alguma maneira vai dominando muitos dos setores sociais em muitas partes do mundo, não é? Em nome de interesses pessoais, muitos abdicam do pensamento crítico, engolem abusos e sorriem para quem desprezam. Abdicar de pensar também é crime. Mas como diz um provérbio mexicano, que tem imensa graça, em relação a todos os que tentam calar-nos, eles tentaram enterrar-nos, mas mal sabiam eles que éramos sementes. É evidente, isto para quem? Para todas aquelas pessoas que, não entendendo o que é liberdade, pensam que qualquer bater de asas é ofensivo. E o belo Tagore, não é? O poeta e o pensador, diz: não foi o martelo da repressão o que fez as roças perfeitas, mas a água com a sua doçura, a sua dança, o seu som. Onde a força da repressão só pode destruir, a liberdade pode esculpir. E como agradecimento à Luzia, porque eu não vou falar exatamente qualquer uma das crónicas, porque todos vocês a vão ler, todos vocês a vão comprar e vão sugerir aos vossos amigos, e são sempre belíssimas, como foi o último livro dela, exatamente crónicas, não é? De uma voz que se mantém lúcida e atenta e, de facto, deliciosa desta coisa tão bela e tão grande. Não, às vezes, os tempos correm tão pequena e tão rara como é a liberdade. Mas em relação a ela, minha querida comadre, como nos tratamos, e com o meu agradecimento por toda esta luta, porque é que são pessoas destas que nós precisamos, que sejamos muito mais, quero-lhe dedicar um poema,
que é do Bertolt Brecht. E é assim: há homens que lutam um dia e são bons. Há outros que lutam um ano e são melhores. Há os que lutam muitos anos e são muito bons. Mas há os que lutam toda a vida e esses são os imprescindíveis. Obrigada, Sofia. Maria João Vieira agradece essas belíssimas palavras e evangelísticos, pensadores, poetas, filósofos. Agora vamos passar a Manuel Matola com outra perspectiva de jornalismo também, não é? Portanto, que é frente de combate, partilhar tudo com as outras informações da diáspora africana, com o grande trabalho que fizeste no jornal agora, e, portanto, tem um micro, neste caso tem um micro, Mais alto, desculpa, não sou eu atrás. Não, eu acho que não. E faltou aqui o micro, mas pronto. Sim, os micros faziam falta. E entretanto, mas entretanto, o Manuel Matola tem uma voz muito mais Forte que eu. forte. Eu tentei. Tentei Vamos falar. a isso. Deixa ficar. Vais fazer o quê? Dar uma vida brutal, vais gostar de mandar. Manuel, Se chega atrasado, não se diz boa tarde. Queria pedir desculpas por mim. Está a chover lá fora. Como diz a canção, está a chuva lá fora. Mas olha, é chuva molhada. Quero, para começar, a agradecer a todos e agradecer especialmente a Luzia, ao Vicente e a Maria João por estarmos cá a partilhar um espaço que é para falar de algo que qualquer jornalista teria a mesma sensação e o mesmo sentimento que eu tenho e tive quando a Luzia me convidou para fazer a apresentação deste livro. E não é só pelo facto de ela ser quem é, do ponto de vista público, mas pelo facto de ser quem é muito para lá daquilo que é a forma de estar e de ser de uma panafricanista. Muito obrigado, Luzia. E por falar nisto, eu queria começar por dizer o seguinte, que este livro da Luzia Muniz não é apenas um livro. Este livro é um manifesto. É um grito de liberdade, como o Vicente disse, porque se está a fazer homenagem a um dos maiores ícones de África e do mundo, Amílcar Cabral, né? Aquela figura emblemática de um dos líderes pan-africanistas. E eu tenho tido a sorte, dia sim, dia não, eventualmente todos os dias, e fim de semana sobretudo, porque durmo mais tarde, de poder e dever atender as chamadas da Luzia para falar sobre várias coisas. Posso dizer que é de madrugada, não é? É que já tinha chegado atrasado e não podia cometer um outro. Mas aqui há uma situação há um ponto que eu gostava de assinalar também, como disse antes, que tem a ver com uma palavra que talvez seja dura, mas realista. É alguma inveja que qualquer jornalista sentiria para fazer uma obra como esta. A Luzia Muniz tem uma vasta experiência jornalística e é socióloga. E neste livro oferece uma análise incisiva de luta pela liberdade. E toda a luta que ela trava a partir dos seus textos vão para além de uma luta política, começam pela luta da escrita, a necessidade de olhar para si mesma e dizer assim, eu vou dizer, eu vou ecoar esta voz para que as pessoas percebam. E é este sentimento de pequena inveja que qualquer jornalista quer tirar ou tem, porque pretende dizer, pretende ecoar a voz
e muitas vezes não consegue chegar lá como a Luzia chega. E chegou neste livro. Esta análise incisiva de luta pela liberdade e dos desafios enfrentados pelas sociedades africanas tem um tom diferente, porque tem um tom de quem defende a diáspora africana em Portugal, num espaço em que há lutas, há desafios enormes que muitos de nós não sabem como vai ultrapassar e não sabem como vai travar. A Luzia sabe. E são essas noites que eu perco ou ganho, dependendo da perspectiva, que a Luzia me diz as coisas como devem ser ditas e que várias vezes discorda ou concorda em função daquilo que é a minha perspectiva. Liberte-se, Senhor Presidente. É o título desta obra. E esta obra tem a prerrogativa, a obra e a autora, de conversarem, de travarem espaços e momentos com uma das figuras também emblemáticas dos dias de hoje e de sempre, que é a Graça Machel, que prefaciou a obra. E Graça Machel, nesta obra, sublinha a relevância da liberdade. E uma liberdade como base para combater desigualdades políticas, económicas e sociais. A Luzia Muniz nasceu em Angola e eu nasci em Moçambique. A Luzia Muniz formou-se em jornalismo em Moçambique. E eu me formei em jornalismo em Moçambique. A Luzia Muniz é socióloga em Portugal. Não sou sociólogo, sou jornalista. Mas a Luzia Muniz, nesta obra, utiliza várias linguagens. Linguagens que me vão fazer recuar um bocadinho no tempo e dizer exatamente, estou com inveja. Porque a Luzia Muniz tem uma técnica de escrita que qualquer jornalista quereria ter. Ela utiliza uma bagagem jornalística para oferecer uma narrativa rica e factual. Começa por dizer aquilo que está a acontecer, ou que aconteceu, faz umas citações integrais daquilo que é suposto fazer com relação ao facto, e a seguir faz uma análise sociológica como ninguém. Eu li, notei isto, e posso dizer com toda a sinceridade que a abordagem que a Luzia faz, essa abordagem sociológica, é que permite que cada um dos leitores tenham pelo menos uma visão daquilo que é a análise profunda das realidades panafricanistas. Porque é nesta perspectiva panafricanista que a Luzia também fala. E não consegue sair deste tom, mesmo fazendo esses cruzamentos entre jornalismo e sociologia. É na perspectiva panafricanista porque ela é panafricanista. E esta perspectiva panafricanista é que faz com que ela ofereça uma visão crítica e bem fundamentada sobre a liberdade e a dignidade dos povos africanos. Luzia, muitos, quero acreditar que todos que estejam cá conhecem, não? Porque ela é uma figura importante, é uma figura consensual e depende. É que lembrei-me de um João. Lembrei-me de um João e um Lourenço. E daí que vim com este. Mas a Luzia é uma defensora interseccional da liberdade. Isto está, aqui temos que concordar, que ela é uma defensora interseccional da liberdade. Né? E está sempre atenta às desigualdades que afetam os mais vulneráveis. Este livro reflete o compromisso da Luzia com o panafricanismo. Um movimento que busca a unidade e a emancipação dos povos africanos. A Luzia é, hoje, das figuras mais interessantes quando se fala de unir pessoas. E a plataforma para o desenvolvimento da mulher africana em Portugal, sublinho, em Portugal, é o exemplo disto. Porque a Luzia trabalha incansavelmente pela afirmação das mulheres africanas na diáspora. As tais e os tais homens da diáspora que muitas vezes enfrentam desafios, enfrentam situações que não conseguem encontrar respostas. Repito, a Luzia consegue encontrar respostas. E a PADEMA é o exemplo disto. É uma organização crucial para a promoção da igualdade de género e oportunidades, que se alinha perfeitamente com os ideais explorados no livro.
Luzia tem uma ligação profunda com Moçambique, como eu disse. E eu acredito que hoje seja muito mais moçambicana do que eu, na medida em que ela conhece meio mundo e eu, há 11 anos em Portugal, vou desconhecendo meio mundo. E tenho que me identificar ou tenho que pedir alguma informação a Luzia para me dizer quem é quem no meu país. Não João e precisavas Lourenço. fazer essas revelações. João e Lourenço. Espero eu ter uma nacionalidade angolana. Mas pronto, ela iniciou a carreira jornalística em 1984. Eu ainda era muito novo. Eu, como jornalista moçambicano e imigrante em Portugal, compartilho com a Luzia a paixão pela nossa terra, né, Moçambique. Isto não posso recusar. Gosto de Moçambique. E também compartilho uma outra coisa, que é a luta pela dignidade e pela liberdade. Esta conexão entre nossas experiências migratórias e a defesa dos direitos humanos é que tem reforçado a importância das lutas que Amílcar Cabral travou. Não se trata de um mero acaso. Há uma ligação. Hoje em dia a gente gosta de usar o termo em inglês. Há um storytelling. Mas a Luzia explora, neste livro, a importância do panafricanismo como movimento de união e emancipação dos povos. E, ao destacar a figura de Amílcar Cabral, ela traz cá a visão estratégica e diplomática do Amílcar, que continua a inspirar a cada um de nós cá. E ela cita o Cabral, dizendo que a libertação da dominação estrangeira não é o único desejo do nosso povo. Né? Ela aprendeu pela experiência sobre a opressão colonial que a exploração do homem pelo homem é o maior obstáculo ao desenvolvimento e ao progresso de um povo, para além da libertação nacional. Mas não é só o Cabral que está neste livro a ser exaltado. A Luzia é panafricanista. O livro homenageia mulheres como Carmen Pereira, Tina Silá, que desempenharam papéis fundamentais na luta da independência. Enfrentaram tanto o colonialismo como o machismo. Luzia escreve, e escreve bem. Fala melhor. E fala melhor. E ela diz uma coisa no livro, que a contribuição das mulheres na luta pela liberdade é um testemunho do seu compromisso inabalável com a justiça e a igualdade. É ela quem se assume como tal. Quando a Luzia discute a diáspora africana e o seu papel vital na formação das identidades, ela pretende uma e única coisa, que é a manutenção dos laços culturais com a África. Aí está a Padema novamente. Está a plataforma que une as mulheres, une os homens e une todos nós. E ela observa que a diáspora africana é o elo essencial que mantém viva a chama da nossa herança e das nossas tradições e fortalece a nossa luta pela dignidade e pela liberdade. Estou a ser repetitivo nestas duas palavras, dignidade e liberdade. A Luzia proporciona um reencontro com a história, através de relatos pessoais, neste livro, e coletivos também, que ilustram a resistência dos povos africanos. A sua narrativa é enriquecida por experiências que ela traz e encontros marcantes que, aliás, é com cada um de nós cá, nesta sala, né? Que ela vai tendo essa experiência, vai transmitindo, vai buscando, vai bebendo, vai fazendo aquilo que ela quer, porque a liberdade é a essência da Luzia. Eu digo isto porque ela me acorda à noite para falar da liberdade. E confesso que a Luzia, cada história que conta, é como se fosse uma peça crucial num mosaico nas nossas lutas. Eu em Moçambique, ela em Angola, não é bem Angola porque já não está lá, e nem é aceite, nem na embaixada. É em Angola, é em Portugal, no Senegal, na Guiné-Bissau, em qualquer espaço. A Luzia tem sempre esta perspectiva crucial de criar este mosaico nessa nossa luta. E este Liberte, Senhor Presidente, é uma obra essencial para compreender as complexidades da história africana contemporânea. E, como dizia Luzia, combina muito bem e de forma rigorosa com as narrativas envolventes. Oferece aqui uma perspectiva rica e detalhada de cada um dos pontos
ponto de vista jornalístico, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista de mulher, do ponto de vista de ser humano. É para lá que a Luzia vai. Este livro, confesso, é um chamado à reflexão sobre o futuro do continente e do mundo. Não é sobre a Amilcar Cabral, que está confinado, se me permitem a expressão, a 2 países, Guiné-Bissau e Cabo Verde. Não. Esta fala, esta expressão, esta luta, este ecoar, este grito, este manifesto é para o mundo. Desde os textos que vão de África num dia, na página seguinte vamos para a Ucrânia, na outra página vamos para os Estados Unidos e voltamos para a África e fazemos essa viagem diaspórica, como se não tivéssemos necessidade de passaportes, que é uma coisa que a Luzia luta todos os dias para que a África consiga banir. Um dia deve banir o passaporte, diz a Luzia. Mas eu vou concluir esta apresentação para reiterar a relevância desta obra num contexto atual. É preciso estudar e entender os desafios e conquistas passadas para melhor enfrentarmos os problemas dos dias de hoje, os problemas presentes. E temos nós que construir aqui um futuro mais justo, equitativo, para todos os africanos, dentro e fora do continente. Foi isso que eu entendi deste livro. A necessidade de união, a partir das lutas que vamos travando todos os dias e a toda hora. Muito obrigado pela atenção e espero que todos aproveitem a leitura deste livro, porque há mais 2 palavras que eu vou dizer sobre ela. É um livro poderoso e inspirador. Bem. Obrigado. Obrigado. Manuel, ouvir o Manuel a viajar por este mundo. Manuel, isto é uma licença, não é uma apresentação. Por favor, depois partilha isso. Depois eu e o Vitor Hugo queremos muito ter também. Tudo bem. A ver, vamos. Lídia, eu gostaria que tivesse uma palavrinha sobre efetivamente a capa e como é que inspiraste efetivamente para fazer esse desenho que enquadra efetivamente o livro. Eu acho que é importante ouvir. Boa tarde. Eu já sabia que eles iam mandar falar. Ela mandou. Então, eu, como sou artista plástica, acho que não falo muito bem. Mas sei escrever um bocadinho melhor. E então, para não ser muito longa, para não devagar, eu escrevi um pequenino texto. Lídia, se já pode ir aqui deste lado. Aonde? Pode ir. Não, é para ser. Bora para lá. Lídia, vem aqui. Não, espera, fica. Obrigado. Vamos. A ver, vamos. Então é assim, Luzia. Liberte-se, senhor presidente. Libertemo-nos. Boa tarde. Eu escrevi tudo. Imensa gratidão pela vossa presença. Luzia Muniz pediu-me que dissesse algumas palavras em relação à composição que fiz para a capa deste livro, hoje apresentado aqui, nesse auditório da Lusófona, em Lisboa. De bocas abertas, as 2 figuras distorcidas, desproporcionadas, remetem-nos para os gritos inaudíveis de milhares de seres humanos, crianças e mulheres em particular, que continuam a gritar dizendo: liberte-se, senhor presidente, libertem-se, senhores presidentes, libertemo-nos. Eu também. Por outro lado, convém lembrar que o nome da autora, pronunciado no infinito, encerra em si o significado da própria pessoa. Emitir luz, resplandecer,
A Luzia é luz, como falou Matão. Os gritos, os sóis, as estrelas, os passarinhos, as flores, a palmeira, os búzios e as casinhas e a cobra, que está na capa do livro, são entidades que habitam a essência do pensamento e do espírito da Luzia Muniz e que coabitam com a sua vizinha do Kwanzaa Norte. Tanto a escrita de Luzia como a minha expressão plástica constituem fundamentalmente instrumentos de reflexão, lembrando todos quantos os não têm em voz. A propósito da mensagem fundamental deste livro, muitas perguntas se riscaram nas folhas do meu pensamento. Não é do pensamento, do cérebro. E não fui capaz de deixar de as partilhar ou relacionar com a memória do processo histórico do qual fazemos parte. E por uma questão de método e síntese, irei partilhar com este ilustre público algumas das perguntas que apareceram na minha cabeça, por causa do teu livro, e por causa das nossas conversas, e por causa dessas coisas todas. A primeira pergunta é: considerando a lucidez e coerência do seu pensamento, não terá Luzia Muniz que ser considerada e lida como uma possibilidade de mudança? Por que não aprendemos com as suas lições? Pensando apenas em termos geográficos, a sua presença aqui, nesta universidade, faz-nos a todos viajar até Catete, Angola, o seu lugar de nascimento, o que não poderia acontecer há 50 anos atrás. Só por si já é uma revolução, já é um avanço. A segunda pergunta é: na Cimeira da Organização da Unidade Africana, em 1978, no Sudão, Agostinho Neto disse: a África parece um corpo inerte, onde cada abutre vai debicar o seu pedaço. E a pergunta é: será que esta afirmação continua a ser verdadeira? Num tempo hipócrita e digitalmente organizado, onde a mentira, a violência e a defesa impúdica dos extermínios continuam a ser os pilares desta forma de civilização e progresso? Progresso, onde os que pedem pão e comida e livros são considerados criminosos? Terceira: o que seria de todos nós sem a informação veiculada pela palavra, falada, gesticulada, cantada, dançada, pintada, esculpida? O que seria de nós? Não nos conheceríamos, nem saberíamos quem somos, se não fosse a informação. Quarta: não vai demorar muito. Seria possível estarmos aqui hoje nesta universidade celebrando igualmente o nascimento de Amílcar Cabral se não conhecêssemos o exemplo de milhares de seres humanos que têm, como Cabral, assumido o papel de militantes por um mundo de liberdade e de igualdade? Seria possível sem a informação, sem a escrita, sem o pensamento crítico que Luzia Muniz nos espalha e nos contamina? Como Luzia Muniz, como a Luzia Muniz é fundamentalmente uma jornalista de pensamento crítico, elevado e nobre, levou-me a pensar nos idos finais do século XIX, que ainda não éramos nascidas, nós. Nem pensadas nem nascer. E a propósito disso, a propósito, então, da necessidade e urgência de informação e do conhecimento, vamos até o Congo, que hoje é a República Democrático do Congo, que à época era propriedade do rei Leopoldo II da Bélgica. Este rei tinha sido nomeado pelas grandes potências da Europa imperial soberano de uma área maior que a Europa inteira, naquele tempo.
Num relatório publicado em 1904, o Congo tornara-se um dos casos mais infames da passagem do século XIX para o século XX. Aqui a importância da escrita, a importância da informação. No referido documento, foram tornados públicos os incêndios de povoações completas, assassinatos dos filhos das inúmeras famílias congolesas que trabalhavam nas plantações para apanhar látex, borracha e marfim, cujo monopólio pertencia essencialmente à Bélgica, onde hoje temos a capital da Europa. Oh, como é que é da Europa? Não, é da União Europeia. Bruxelas. Os lucros desse negócio infame, secularmente enraizado no continente africano e com os rebentos que ainda crescem hoje, dentro do próprio continente, foram utilizados, entre outras coisas, para construir alguns dos monumentos de Bruxelas, onde milhares de turistas e diplomatas se passeiam sem pensarem no que está por trás desses monumentos. A ignorância é uma chatice. Será que alguma vez se interrogaram sobre a quantidade de mãos que foram amputadas, aldeias incendiadas ou quantas crianças congolesas nunca o foram porque os seus pais foram mortos? Saberemos nós porque foram assassinados Patrício Lumbumba e Amílcar Cabral? Isto está tudo ligado. Enfim, são pensamentos interrogativos que eu queria só partilhar com vocês. Já vou acabar. Concluímos, então, que a difusão do conhecimento, a liberdade de imprensa, o direito à educação e ao pensamento crítico, que tem guiado a escrita e a fala de Luzia Muniz, deverá ajudar-nos a sermos melhores e que tenhamos todos, cada vez mais, a coragem para compreendermos o que sabemos e tirarmos conclusões corretas, belas, boas e justas. Obrigada, Luzia. O nosso Zambi irmandou-nos neste caminho onde milhões nos acompanham para, como tu dizes, a miséria deixe de ser uma forma de opressão. E termino com um pensamento de Gandhi. Mais vale uma vela do que uma pistola. Ela que me inspirou. Quando fosse presa. Que o João não ouça. Que o João não ouça. Se perceber que se fala à noite. Nós falámos de madrugada. A Dília foi desafiada a levantar-se. Eu sou artista, não consigo falar bem, mas escrevo. Mais ou menos, então pus tudo aqui, é limpo o que eu quero dizer, mas digo-lhe uma coisa. É uma boa artista plástica, uma boa escritora e uma excelente oradora. Portanto, continua nesse caminho. Diga. Pronto. Diga. Porque vamos a... Ah, sabe, se eu não pintasse, era terrorista. Posso responder, Dília? Eu que não as duas coisas. Mas pode ser as duas coisas. Muito bem. Obrigado por esse testemunho. Bem, eu penso que todos aqui conhecemos e sabemos o percurso da Luzia. Mas eu tenho que fazer esse trabalho e, como devem compreender, eu tenho que partilhar aqui uma nota biográfica dela, até porque o Vítor Hugo tem milhões de seguidores, está a transmitir isso em direto e muitas pessoas de certeza. O percurso da nossa querida Luzia e, portanto, acho que era importante partilhar isso. A Luzia Muniz tem 62 anos, africana de Angola. Jornalista, socióloga e ativista interseccional, defende a liberdade como base para o combate às desigualdades políticas, económicas e sociais pela dignidade dos povos e democracia.
Formou-se em jornalismo em Moçambique, 1984, e em Sociologia em Portugal, 1994, onde foi delegada da agência Angola Press, ANGOP, de 1989 a 91. Entre 1984 e 89, liderou o Desk África da mesma agência, departamento responsável por todo o noticiário africano difundido em Angola. Colunista do semanário angolano Novo Jornal, que ainda continua a ser, analista da STV, de Moçambique, e membro do Conselho de Estratégia da Universidade Lusófona de Portugal, a jornalista, a nossa querida Luzia, foi colaboradora das revistas Tempo de Moçambique, África Notícias, África Hoje, África Lusófona e Olhar África de Portugal. É autora do livro Silenciocracia, Jornabófias e Outras Mazelas, como a nossa Maria João Grilo já tinha dito, em 2022, com prefácio do historiador africano do Congo, seu amigo e irmão, Jean-Michel Mabeko Tali. E a capa da artista plástica angolana, Dília Fraguito Samar, porque ela não larga Dília por um minuto sequer. Não largo mesmo. É coautora do Inventário da Memória, Ensaios, em 2024, livro escrito por 18 ensaístas para assinalar os 60 anos de Nós Matamos o Cão Tinhoso, obra-prima do escritor moçambicano Luís Bernardo Onuana. Também é coautora datas do Colóquio Internacional sobre a Vida e obra do Dr. António Lucinho Neto, 2014, bem como do livro Angola 30 anos, Os Grandes Desafios do Futuro, 2005. É cofundadora e primeira presidente da PADEMA, Plataforma para o Desenvolvimento da Mulher Africana, uma organização da diáspora africana em Portugal, centrada na mulher africana diaspórica, neste caso, seus valores culturais e identitários, com vista à sua afirmação na sociedade, tendo em conta a igualdade de género e de oportunidades. Em representação da PADEMA, é igualmente cofundadora da Rede Parlamentar do Conselho da Europa para as Políticas das Diásporas. Em 2018, foi agraciada com medalha de mérito da cooperação do Instituto Luso-Árabe para a Cooperação. Luzia Muniz, reside em Portugal, sua terra de adoção e de opção. Num belo dia à tarde, a Luzia chamou-me, eu queria voltar e disse, bem, vou suspender tudo aquilo que eu tinha, porque eu tenho que ir reunir com a Luzia e eu moro aí a 5 km daqui. E vim e encontramos no centro comercial, ali no meio da sala, não é? E a nossa querida Martins aparece e diz assim que ela está aí atrás. Bem, quando eu vejo o editor e o escritor, alguma coisa está a sair aqui. E a gente depois está assim e vai ser muito quente. E nós estávamos precisamente a discutir o livro Liberte, Sr. Presidente, e o título, sinceramente, não era nada disto. O título era muito mais extenso. E depois olhamos um para o outro e dissemos assim, mas este título não pode ser uma coisa assim tão grande, assim, centenário de Cabral, 50 anos, somos escravos. Nós temos que arranjar aqui um meio termo. E ela olha para mim, eu olho para ela e disse, mas isso tem a ver com os presidentes, tem a ver com o componente da liberdade e tal. Assim, então porquê que não é liberte? E ela disse, Sr. Presidente. Então fica liberte, Sr. Presidente. E, portanto, acho que conseguimos aqui um título muito interessante, que acaba por ter uma abordagem global daquilo que nós pretendemos, na verdade, que é a questão de liberdade estudada nas suas várias dimensões, uma componente filosófica, histórica, que já foi aqui partilhada aqui para Maria João Grilo, e depois o nosso querido jornalista Matola acabou por fazer uma referência muito grande sobre essas liberdades do seu ponto de vista jornalista e sua universidade. Mas eu não quero tomar mais tempo a Luzia, tens a palavra agora, minha querida amiga, e estás muito bonita. Isso é verdade. Bem, ainda é tarde, né? Boa tarde, que se diz. Eu vou começar pelos agradecimentos. Então começo pela última dele. Minha mana. Tu és cúmplice. Tu és coautora deste livro. Não só pela capa, mas porque muitos dos textos que estão aqui, e estão aqui 3 pessoas com as quais eu discuti os textos antes de escrever, outros leram antes de eu os publicar, porque eu acho que o pensamento não pode ser uma coisa isolada. E a Dília é uma dessas pessoas com as quais eu escuto de madrugada também. O outro é cidadã que está à minha direita e a minha madre, madrugada fora.
discutimos, indignamos-nos e depois Eu digo eu escrevo essas a asneiras. indignação que sentimos e fazemos isso. A Dília tem uma característica, é muito generosa. Uma das pessoas mais generosas que eu fiz. A Dília é essa talentosa artista que nesta sociedade não é reconhecida por aquilo que ela faz. Se ela fosse assim uma light, uma que não tivesse convicções, a Dília estaria muito longe, mas ela está muito longe como grande artista. E Dília, obrigado por seres minha amiga. Por seres minha amiga. Só vou acrescentar uma coisa. Entre nós nunca haverá divórcio. Amores eternos. Exato. Matola. Ai, mas já verá. Já vê. Eu não consegui carregar, então. Não espera, dá cá, posso fazer. Bem, o Matola é outro cúmplice. Porque ele diz que eu já sei mais do Moçambique sobre... Não, é assim, eu conheço mais gente para poder, e isso não sei mais de tudo. E o Matola é aquilo que é o meu ndengue. É o jornalista que eu gostava de ter sido quando eu fui mais nova. Mas agora fiquei mais velha, né? Então eu não posso ser mais nova, não dá para andar para trás. É o vinho do Porto. Não, o Matola tem 3 qualidades e por isso é que ele está aqui como apresentador. Primeiro, é um feminista. E isto para mim é muito importante. A segunda é um panafricanista. Já temos essas 2 coisas em comum. E a terceira é mesmo um amante das liberdades. E essas foram as 3 razões que me levaram a convidar o Matola, para além de que ele conhecia pelo menos metade destes textos. Porque discutimos, porque enviei para ele antes de publicar, sobretudo para notar as incongruências, porque ele tem um olho de lince, né? E porque é um irmão muito querido também. E Matola, obrigada. Eu que agradeço. Assim já vais ficar apresentador permanente. Pode pôr no currículo. Sim. A minha comadre. Olá. A minha comadre. A Maria João. Sabes que na vida há pessoas que se cruzam conosco assim, por mero acaso. Nós nos conhecemos assim, sem sermos apresentadas por ninguém. Nós encontramos, gostamos uma da outra, fizemos a apresentação. És tu. E pronto, e somos comadres. Eu gosto muito da João porque ela é assim. Gosta muito de poesia. Sempre está atrás de poesia. Sempre está à procura de novos autores, de novos poemas, novas formas de escrever poesia. A João tem outra qualidade. É mesmo verticalmente anti-opressão. Ela grita, protesta e, sobretudo, protesta com quem não protesta contra a opressão. E é por isso que ela está aqui. O silêncio dos bons é uma preocupação permanente da João. E atira-os a cara. Sim, porque a João não precisa de correios para mandar carta. Não, ela envia diretamente. E eu precisava de uma comadre, amiga, companheira, cúmplice, para fazer essa apresentação. Agora, este senhor que está aqui é o feiticeiro do sítio. Eu tenho que vos contar bem a história. Ele não se lembra, mas eu me lembro muito bem.
Nós nos conhecemos há uns anos, nos tratamos, temos muita identidade de ponto de vista em relação à África, em relação ao mundo, em relação às nossas desgraças. E fomos nos cruzando muitas vezes, criámos uma relação de irmandade em várias coisas, sobretudo nas coisas que ele faz. E ele dizia sempre assim, nós um dia ainda vamos trabalhar juntos. E eu disse, coisa de irmão que ama a irmã. Simples. Liguei. No ano passado, em 2023, foram 50 anos da Guiné-Bissau. E eu, aí mais ou menos para primavera, eu estava numa coisa, no lançamento de um livro, já não me lembro qual era, e eu disse para ele, sabes, eu vou estar, eu não disse que quero, eu vou estar nos 50 anos de independência da Guiné. E ele disse, não, já lá estás, claro que vais estar. Eu saí daí bem desiludida. Eu disse, puxa, uma pessoa diz ao irmão porque vou estar. E ele vem dizer, olha, mana, faz assim, faz assado, faz cozido. Nada, nem uma palavra. Eu disse, poxa, isto aqui é um irmão. Em vez de empurrar, nada. Quando o convite chegou, eu disse, uau, afinal eu vou. Nunca mais ele me falou nada, só sei que eu estive lá, recebi o convite e fui aos 50 anos de independência. São esses feiticeiros que fazem falta às nossas vidas, os feiticeiros que trabalham sem dizer nada. Mas é, sobretudo, um grande profissional, um editor deste tempo, que tem uma equipa deste tempo, que contrasta com aquele passado sombrio que nos querem tentar impor até hoje. O livro. Mas antes disso, eu quero deixar aqui um agradecimento para uma pessoa muito especial que está aqui à nossa frente. Uma pessoa que eu amo muito, 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 que é a Elsa de Noronha. Não. A Elsa é como eu, é daquelas mulheres que não esconde idade. Aliás, eu ponho logo no início do livro, para ninguém me perguntar. A Elsa tem 89 anos. A Elsa, em tudo o que eu faço, a Elsa está presente. A Elsa telefona-me porque eu fiz uma operação aos olhos, perguntar se já estou a ler, se não estou a ler, se estou a fazer o quê. A Elsa, eu estive em Moçambique há pouco tempo, no mês de abril e maio, e a Elsa disse, tu vais a Moçambique, não te esqueças. Tens de levar os livros para oferecer à biblioteca. Eu levava livros meus e outros livros que eu levo para oferecer às bibliotecas. E a Elsa acabou de publicar um livro de poesia lindíssimo. E parte daquela bagagem de livros que eu levei para Maputo, para a Biblioteca Nacional e para Nampula, foram livros doados pela Elsa. Quando eu for grande, eu vou ser Elsa de Noronha. Bom, eu não vou particularizar toda a gente, mas eu quero mandar um cumprimento ao meu enteado, o Manuel Pessoa Lopes. Né? Eu sou Pessoa Lopes também de nome, mas como o meu pai não ia deixar que o nome dele ficasse subalterno, então eu sou Luciana. Eu vou responder umas perguntas que me fizeram nos últimos tempos, na sequência de uma famosa nota verbal, que, sobretudo os jovens fizeram-me essas perguntas. Eu sabia que o João e o Lourenço vinham para cá. E as perguntas começavam mais ou menos assim. Por que é que tu escreves? Eu? Porque eu aprendi, quando eu era muito pequena, e a Marinela aprendeu comigo isto também quando ela era pequena, que nós devemos combater as injustiças. E nesse tempo do Agostinho Neto, nós aprendemos, e a Marinela aprendeu isso, que a caneta é uma arma de combate. Eu escrevo para isso, usando a caneta como a minha arma de combate pela liberdade. Pois há outra pergunta que os jovens também me fazem.
Tu não tens medo? Treino calmo. E eu? Sabe, eu sou uma diolindista, uma referência a Diolinda Rodrigues, uma heroína angolana que foi assassinada quando combatia pela libertação de Angola. E Diolinda, quando foi assassinada, só tinha 28 anos. Eu já tenho mais do dobro da idade da Diolinda. E já tinha feito muita coisa Diolinda quando foi assassinada. Ela era guerrilheira, era poetisa, era uma intelectual brilhante, era professora, era muita coisa, já tinha formado muita gente. E eu já tenho mais do dobro da idade da Diolinda e não fiz sequer 1/10 do que a Diolinda fez. Por isso eu não tenho direito de ter medo. Não tenho direito ao medo. Há outra pergunta que me fazem com alguma frequência as pessoas que leem os meus textos é: por que tu não escreves coisas positivas, coisas boas? Tu só vês negativo na governação, em África. Por que não escreves coisas positivas? Para seres incapaz de enaltecer as coisas boas que os governos fazem. E eu também respondo invariavelmente da mesma forma, usando 2 princípios. Eu aprendi com os meus avós, Catete, com os meus pais, com a comunidade, com toda a gente de Catete, que quando no quintal do vizinho há óbito, no teu quintal não pode haver festa. Porque você faz parte da vida do vizinho. E a dor do vizinho também tem que ser a tua dor. A segunda coisa que eu aprendi, e isso foi o jornalismo que me ensinou, é que notícia é o que é diverso. Tudo o resto é propaganda. Eu não tenho muito jeito para propagandista. Por isso, se alguém conseguir pôr alguém na Lua, mas deixar em terra milhões de crianças sem escola, eu vou usar uma expressão, acho que vem num dos textos num livro, que se lixa a Lua. Porque as noções de solidariedade que aprendi em casa são estas. Que se lixa a festa. O óbito é a minha preocupação. Isto para eu resumir porque é que eu escrevo, como escrevo e para quem escrevo. E por que este livro? Porque Cabral é essa referência, esse expoente da liberdade. E Cabral nos ensinou e continua a ensinar todos os dias que não há liberdade sem dignidade. Onde há miséria, há opressão. Onde há crianças sem escola, há opressão. Onde há fome, a fome é sinônimo de opressão. Uma das minhas maiores preocupações com o continente, com Angola e com o mundo é perceber que a educação não é prioridade nos orçamentos, nos tais planos estratégicos, essas coisas assim que têm uns nomes muito pomposos. É porque nós não estamos só a estragar o presente, nós estamos a anular o futuro. Não é de uma geração, é de um país, de um continente. Porque a educação é muito mais do que o tal elevador social. A escola é muito mais do que isso. Porque o elevador depende muito do andar de onde se parte. Quem parte da cave
tem menor probabilidade de chegar ao 10º andar do que quem parte do 2º ou do 3º andar. E há esses desníveis quando se apanham os elevadores. Mas a educação é uma coisa. A escola é isso de certeza. O primeiro passo para a cidadania. E é preciso não negar cidadania às crianças, aos povos, aos continentes. É por isso que eu escrevo. É por isso que os meus textos são ácidos. Contra a injustiça não há outra forma de o fazer. Eu só sei fazer desta forma. E Cabral me ensinou isso. E a minha ligação com o Cabral, quando eu era criança, em Angola, no início da Revolução, em 75, 76, uma das melhores coisas que Agostinho Neto fez foi a reforma do ensino. Eu estudei Amílcar Cabral na escola, já tínhamos estudado na OPA. Eu estudei Alda do Espírito Santo na escola. Eu estudei Luís Bernardo um ano na escola. Eu estudei imensos e imensos pensadores africanos na escola. O meu panafricanismo não caiu do céu. Caiu da organização que eu militei. Eu entrei para o MPLA, tinha 12 anos. Mas aprendi na escola, estudei na escola. Os textos de português eram grande parte desses autores, António Jacinto, Alda Lara, Diolinda Rodrigues, Agostinho Neto e outros autores nacionais também, juntamente com esses autores africanos e outros, até timorenses. Era o princípio da Revolução Panafricanista. O que é que fizemos com ela hoje? Todos nós sabemos. Por isso, se eu vou continuar a escrever, assim, a caneta é a minha arma de combate, né? E enquanto não existir idade, eu vou continuar a escrever. Enquanto existir uma única criança que morre à fome, eu vou continuar a escrever. Basta ver uma criança que não tem a escola, eu vou continuar a escrever. Enquanto houver uma zungueira vítima de sevícias de polícia e de poderes políticos surdos e cegos, eu vou continuar a escrever. O hino nacional de Moçambique, que tu tens a obrigação de conhecer. Isso já sei. É obrigatório. Só vais cantar comigo. Diz assim: nenhum tirano nos irá escravizar. Eu escrevo para que nenhum tirano nos volte a escravizar. Eu escrevo para que não haja escravatura nunca mais no continente africano. E para que os tiranos não vençam, porque eles estão por aí, em todo o lado. Há uma pergunta que me fazem também frequentemente. Quais são os teus sonhos? Em relação a Angola? Sim. Ter escola para todos. Um sonho simples, né? Eu até nem sonho muito alto. Sonho bem baixinho. Escola para todos. Porque isso traduz uma coisa, um Estado social. Um combate às desigualdades. E uma visão de futuro. Ter escola para todos é isto. Quais são os teus sonhos para a África? Eu sonho com o dia em que eu tiver o meu passaporte africano, em que vou apanhar o comboio no Cabo, rumo ao Cairo, com o meu passaporte, e chego ao Egito. Na fronteira, passo para o lado de lá da Palestina, com o meu passaporte, sem visto, para celebrar
o Dia da Liberdade da Palestina. Eu sonho. Nesse dia, as mulheres em África terão voz e não serão números para apresentar às Nações Unidas em nome de uma pretensa igualdade de género. Nesse dia, as mulheres no mundo poderão livremente dizer o que pensam e não reproduzir como papagaios o pensamento do chefe homem. Porque significa, se a Palestina está livre, há mais liberdade no mundo. E significa que, se há mais liberdade no mundo, as mulheres têm muito mais voz. E esses são os meus sonhos. É utopia. Ok, a libertação da Angola, da Guiné, também era utopia, até pegarmos em armas e libertarmos os países. É sempre impossível. E a homenagem aos 50 anos de Abril, neste livro, é porque esta revolução também foi feita por nós. Nós fomos o pontapé de saída dessa revolução de Abril. E não é possível falar, homenagear Cabral, sem nos lembrarmos de um dos grandes feitos dessa geração cabralista, que é a libertação de Portugal. Nós libertamos Portugal, sim. Daí 50 textos para homenagear os 50 anos da Revolução de Abril, no centenário desse que eu lhe chamo líder dos líderes, que é Amílcar Cabral, o panafricanista, a referência, um feminista, obviamente, avant la lettre, um homem das liberdades, um homem que dizia, tal como Mandela, que nós só seremos realmente livres quando a Palestina também for livre. Eu também penso isso. E a todos, muito obrigada. Vou deixar de falar, vou ter que machucar. O povo já sabe como bloquear nossos telefones. Obrigada a todos. Agora, se calhar, vamos passar os autógrafos. Já estamos. Chama. Autógrafo. Agora vou mandar aqui. Mais um autógrafo. Que horas são? Não, estamos aqui.